Nos comentários me perguntaram, no vídeo sobre juízo particular, o que acontece imediatamente após a morte. Perguntaram sobre o limbo das crianças não batizadas, que faltou falar sobre isso, faltou falar sobre o juízo final. O juízo final nós vamos falar em outro vídeo, porque são dois juízos, o juízo particular e o juízo final. São juízos complementares, mas nós vamos saber a diferença entre um e outro. O juízo final acontece na consumação dos tempos. E deixaremos isso mais para frente num próximo vídeo. Inclusive eu vou fazer uma playlist com todos esses vídeos que estão tratando desses assuntos que são chamados os novíssimos, ou os últimos passos do homem, ou escatologia, que é o estudo exatamente desses últimos acontecimentos. O que acontece após a morte, o que acontece, o que podemos falar sobre o retorno de Cristo, o que é a ressurreição dos corpos. Farei uma playlist com esses vídeos do Sinal da Cruz e colocarei em ordem quando possível. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse limbo das crianças não batizadas e o limbo dos patriarcas, ou o seio de Abraão, ou mansão dos mortos. Se não me engano, nós falamos sobre isso também nesse vídeo sobre juízo particular e no vídeo quando foi falado sobre as visões de Ana Catarina Emmerich. Ela teve visões de Jesus após a morte, né? Visitando o limbo dos patriarcas, visitando a mansão dos mortos, obviamente, visitando o purgatório, visitando o inferno e reabrindo o céu para todos nós, por causa exatamente do seu sacrifício na cruz. Sobre o limbo das crianças não batizadas, eu lembro do meu querido padre que assisti muitas de suas missas, né? Dizem que assistir é errado falar, mas inclusive isso é escrito nos textos sagrados, nos textos do magistério, como o Catecismo da Igreja Católica. Mas quando participava da missa de Frei Anastácio, ele de vez em quando falava sobre o limbo das crianças não batizadas. O que acontecia, já que para ir para o céu é necessário que a pessoa seja batizada, o que acontece com as crianças que nascem mortas, ou com as crianças abortadas. Essas crianças não têm nem a oportunidade de serem batizadas. O que acontece com elas? E aí o Frei Anastácio, ele falava com muita tranquilidade, ele explicava o que era o limbo das crianças não batizadas e dizia o seguinte: não é um dogma, nas minhas palavras, mais ou menos o que ele dizia, é apenas um pensamento teológico, uma construção teológica, que foi criada, aí eu já vou completando, foi formulada na Idade Média, vamos ver isso nesse vídeo, e foi se consagrando dentro do mundo, dentro da doutrina católica, mas não é um dogma. Afinal, o que é o limbo das crianças não batizadas? Nós sabemos que está lá em Hebreus 9:27, que imediatamente após a morte vem o juízo, e os cristãos, os homens, só morrem uma vez. E vimos no vídeo anterior sobre juízo particular, vou deixar o link na descrição, que nós temos três caminhos. Se nós temos pecados mortais, voluntários, graves em nossa alma, nós nos precipitamos ao inferno. Se estamos ainda com algumas desordens espirituais, algumas desordens interiores, se estamos com pecados veniais, ou leves, ou mortais, inconscientes, nós vamos nos purificar no purgatório. Também faremos um vídeo só sobre purgatório, que é totalmente bíblico. E caso partamos dessa vida completamente purificados, sem quaisquer pecados, sejam eles veniais ou mortais, nós nos encontraremos imediatamente com Deus, na comunhão permanente com Ele, e que chamamos de céu. Lembrando novamente, o purgatório é a antecâmara do céu, do purgatório já vai direto para o céu. No caso das crianças não batizadas, essas crianças ainda possuem a falta da graça santificante. Porque eu disse, parece um pouco estranho, possuem a falta da graça. Porque a gente pensa que o pecado original, que a gente vê muito isso sendo falado, a criança
vai ser batizada para que o pecado original de Adão e Eva seja apagado. Na verdade, o pecado original é a falta da graça santificante. O pecado é sempre a ausência da virtude, podemos dizer assim. O mal é sempre a ausência do bem. Então, porque Deus não criou o mal. Por exemplo, Deus criou os anjos para, com seu livre-arbítrio, optarem. Aí eles optaram pelo mal, que é o esvaziamento da presença de Deus em suas almas. Então, o mal é uma ausência de Deus, uma ausência do bem. E o sumo bem é o próprio Senhor. E essas crianças não batizadas, elas não poderiam ir para o céu, porque elas estão com um pecado, chamado pecado original. E aí elas ficariam num lugar chamado limbo das crianças não batizadas, onde elas estariam no limite. Limbo tem a ideia de estar no limite, estar próximo de Deus, mas não no céu. Elas não estariam na condição de inferno, ausentes de Deus, não estariam no purgatório, porque a princípio não há nada a ser purificado, e não poderiam estar no céu, porque Deus é luz e nele não há trevas. Então, Deus não pode comungar permanentemente com uma alma com uma mancha. E a mancha do pecado original, ou a falta da graça santificante, porque herdamos dos primeiros pais aquilo que eles não tinham, a falta da graça. Essas crianças que tinham o pecado original em suas almas, não poderiam estar comungando permanentemente com Deus no céu. Pelo menos este era o raciocínio, porque Deus é luz, como eu já falei, e nele não há trevas. Então, como não podemos herdar dos primeiros pais aquilo que eles perderam, que é a graça santificante, comumente se falou de culpa original. Isso inclusive está na Bíblia, ou pecado original. E a gente acha que o pecado é uma mancha, não é a falta da graça santificante. Então essas crianças nasciam ou eram abortadas, nasciam e morriam antes do batismo. Então essas crianças não tinham a graça santificante, não podiam adentrar ao céu. A gente usa essas linguagens antropomórficas, essas linguagens para que nós possamos entender, mas nós estamos falando de realidades espirituais. Como eu falei naquele vídeo, céu, inferno, purgatório e até mesmo limbo não são lugares físicos, mas lugares espirituais, melhor dizendo, estados espirituais da alma, ou lugar espiritual da alma. Então, antes de partirmos exatamente para o estudo do limbo das crianças não batizadas, vamos falar do limbo dos patriarcas. O limbo dos patriarcas, ele era o limbo, o chamado seio de Abraão, que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, chamado lá na Bíblia de seio de Abraão, ou no nosso credo, mansão dos mortos. O limbo dos patriarcas era o lugar em que as almas justas, antes de Jesus ter morrido por nós e reaberto a comunhão com Deus, que nós chamamos de céu, onde essas almas justas ficavam quando faleciam, quando essas pessoas faleciam antes do sacrifício de Jesus na cruz. Elas não poderiam ir para o inferno, porque elas eram justas, mas elas não poderiam também ir para o céu, porque o céu estava fechado. Essa comunhão tinha sido interrompida, e era necessário que Jesus desse sua vida, o seu maior dom a Deus, ele que é o próprio Deus também, desse o seu valor, a coisa que ele mais tem de valor, e valor eterno, que é a sua própria vida, a Deus em nosso lugar, para reabrir o céu. Nós temos às vezes a gente pode ver em alguns lugares, principalmente nas igrejas, aquela imagem do bom pastor colocando as ovelhas nas costas, uma ovelha nas costas. Exatamente isso que Jesus faz. Jesus é o bom pastor porque ele nos carrega nas costas e nos leva para o céu, porque sozinhos não podemos. Então ele morre por nós para reabrir o céu. Mas por isso a gente usa inclusive Frei Anastácio usava essa nomenclatura que é fácil, o céu estava fechado, o céu foi aberto. Então o céu foi fechado, estava fechado com o pecado de Adão e Eva, e só vai ser reaberto com o sacrifício de Jesus na cruz. A justiça será reparada. Porque Jesus, melhor dizendo, Jesus é Deus, mas Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo, é infinitamente justo. Ele não podia fechar os olhos e reabrir o céu para todo mundo. Não, era necessária a reparação daquele pecado cometido pelos primeiros pais. E essa reparação foi feita com o sacrifício do próprio Deus na cruz. Uma ofensa feita à majestade infinita de Jesus, um sacrifício de dar o seu melhor, de dar, no caso de Jesus, a sua vida de valor divino, valor eterno, para reparar a injúria eterna. Então assim acontece a injúria, a majestade eterna, melhor dizendo. E assim acontece a reparação, acontece a justiça. E juntamente com a justiça acontece a misericórdia. Deus, no seu amor infinito, pois ele não precisava disso, desceu aos céus na pessoa de Jesus Cristo. Deus Pai gerou o Filho, gerado, não criado, como vai dizer lá o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo maior que a gente de vez em quando recita, profere nas santas missas e algumas missas especiais. Então, gerado, não criado, Jesus foi gerado justamente para se fazer homem e dar a vida por nós. Obviamente não era necessária a cruz. A cruz nada mais é do que a consequência da maldade do ser humano que não escolheu a Deus já desde o princípio. Então o céu foi reaberto, mas antes o céu estava fechado. O que acontecia? Os justos, até o sacrifício de Jesus, ficavam neste lugar chamado limbo dos patriarcas, ou seio de Abraão, ou mansão dos mortos. Após esses justos após o sacrifício de Jesus na cruz, esses justos foram chamados pelo próprio Jesus. Está lá as visões místicas de Anne, inclusive vou deixar o link na descrição, que falam sobre essa. Ela vê, né, ela tem essa visão mística de Jesus descendo a esse limbo e chamando, né, dizendo que ele é o Senhor e ele é o Messias e resgatando essas pessoas para o céu, e logicamente os justos que não estavam plenamente purificados iriam para o purgatório. Essas pessoas justas do Antigo Testamento, ou melhor, antes de Cristo, ficavam à espera da redenção de Jesus no estado lugar chamado teologicamente de mansão dos mortos ou limbo dos patriarcas, e biblicamente chamado de seio de Abraão, como na parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, 19 e 31, principalmente no versículo 22. Nós acabamos de falar sobre isso. A ressurreição de Jesus possibilitou aos justos do Antigo Testamento entrar na bem-aventurança celeste. O limbo dos pais acaba nesse momento, segundo Dom Estevão Bittencourt, considerado o maior teólogo católico no Brasil, já falecido. Jesus não desceu ao inferno para resgatar ninguém. Como diz no credo, símbolo dos apóstolos, Jesus desceu à mansão dos mortos, que já foi chamado de infernos, no sentido de lugares profundos, afastados de Deus, e resgatou os justos que viveram antes dele e antes da reabertura do céu para todos os homens de boa vontade. Como está lá em Romanos 5, 19, a criança não batizada que morre nessa condição só tem o pecado original, que é o pecado de herança. Inclusive isso nós já falamos sobre a questão dos infernos, né? Nós já falamos. Quando existia uma nomenclatura bem antiga que dizia que Jesus, uma expressão que dizia que Jesus desceu aos infernos. E aí diz lugares profundos, aí quer dizer o próprio inferno, a mansão dos mortos, ou limbo dos patriarcas, ou seio de Abraão. E evidentemente é porque lugares profundos, vamos dizer assim, é o contrário do céu, que é o lugar do Altíssimo. Então exatamente por causa disso. Mas aí foi trocado foi alterado para Jesus desceu à mansão dos mortos. Uma visão mística de Ana Catarina Emeriti, que ele desceu ao inferno simplesmente para ser adorado por aqueles que, apesar de terem dito um não voluntário e permanente ao próprio Deus, reconhecem que Jesus é o Senhor de suas vidas, mas não querem. Então exatamente isso, é uma negação voluntária. O inferno é uma negação voluntária e permanente à comunhão com Deus. Então, como está lá em Romanos 5,19, o pecado original, o pecado de herança, e as crianças não batizadas, segundo um primeiro pensamento teológico, não poderiam ir para o céu. Por isso, construiu-se essa ideia
Mais à frente, a Igreja Católica percebeu, com maiores estudos, que justamente por se tratar de um pecado de herança, esta criança não podia ir para o inferno. Obviamente, por isso se criou esse entendimento do limbo das crianças não batizadas. Mas também não era necessário que essas crianças ficassem afastadas de Deus. Então, aconteceu que a igreja se pronunciou a respeito. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse documento na íntegra, é só vocês acessarem o site oficial do Vaticano, www.vatican.va, e procurar o documento que eu vou ler para vocês. É o que diz a igreja, através da Comissão Teológica Internacional, no documento A Esperança da Salvação para as Crianças que Morrem Sem Batismo. É conhecido que o ensinamento tradicional recorria à teoria do limbo, entendido como estado no qual as almas das crianças que morrem sem batismo não mereciam o prêmio da visão beatífica por causa do pecado original, mas não sofriam nenhuma punição, dado que não tinham cometido pecados pessoais. Essa teoria, elaborada por teólogos a partir da Idade Média, nunca entrou nas definições dogmáticas do magistério, mesmo que o próprio magistério a mencionasse no seu ensinamento até o Concílio Vaticano II. Esta permanece, portanto, uma hipótese teológica possível. Temos que entender que Deus não quer condenar a pessoa que Ele ama. Isso está lá em 1 Coríntios 13, 12. Contudo, como nós já falamos, Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele não pode permitir que alguém o comungue com ele permanente estando com o pecado. Por isso, a exemplo do limbo dos patriarcas que também não receberam o batismo, construiu-se a ideia do limbo das crianças não batizadas. A partir do momento, então, percebam que o limbo dos patriarcas existiu para aqueles justos que não tinham o batismo, entendeu-se que essas crianças não batizadas também teriam acesso a uma espécie de limbo. Contudo, se pensarmos direitinho, esse limbo dos patriarcas foi provisório. Essas almas foram, com a reabertura dos céus, com o sacrifício de Jesus na cruz, foram para o céu ou para o purgatório imediatamente depois, com a purificação, para o céu. Como essas crianças que só tinham o pecado de herança, que é o pecado original, ou a falta da graça santificante, não teriam o mesmo ato de misericórdia. E é interessante que o limbo das crianças não batizadas, as pessoas não sabem disso. Ele foi teorizado porque alguns teólogos achavam que essas crianças deveriam ir para o inferno, pois estavam com pecado de herança, com pecado original, um pecado de herança. Olha que absurdo. Então, outros teólogos, baseados no limbo dos patriarcas que existiu, a mansão dos mortos, inclusive está no nosso credo, como eu já acabei de falar, e baseado na misericórdia infinita de Deus, formularam a teoria do limbo das crianças não batizadas, porque alguns teólogos chegaram a entender que elas iriam para o inferno porque estavam com pecado. Como sabemos, os primeiros pais tinham os dons préternaturais. Graça divina, imortalidade, impassibilidade, integridade e ciência moral difusa. Quando esses primeiros pais perdem com o pecado original, eles perdem esses dons, a humanidade passou a não receber mais esses dons. Então as criancinhas, como já tinha dito no início do vídeo, perdem essa graça santificante que é traduzida nesses dons préternaturais. Então o que acontece? Essas criancinhas precisavam exatamente do batismo sacramental, aquele que Jesus instituiu para receber de volta essa graça santificante. E como na parábola do filho pródigo, agora que estão batizadas, retornarem à casa do Pai. Portanto, existe o retorno, e esse retorno, esse percurso que nós levamos até o Pai, é que acontece na nossa vida mortal. Nós vamos agora, desde crianças, nós lutamos para reconciliar nossa razão com a nossa fé, para alcançarmos a santidade com a ajuda de Deus e assim chegarmos à morada do Pai. Mas quando que esse limbo das crianças não batizadas foi teorizado, foi elaborado? Em 430 depois de Cristo aproximadamente, os padres antigos
gregos e Santo Agostinho não concebiam um estado intermediário entre o céu e o inferno, que seria o limbo. No século XI, Santo Anselmo de Cantuária idealizou o limbo, observando que o pecado original não era um ato consciente e voluntário, mas algo de negativo, a ausência dos dons perdidos pelos primeiros pais. A partir do século XIII, este estado foi chamado de limbo das crianças. Infelizmente, essa doutrina tornou-se comum na igreja, mas nunca foi definida como dogma. Não era uma certeza de fé, mas uma construção teológica, uma solução teorizada por uma corrente de teólogos. Porém, nas últimas décadas, o assunto foi reexaminado pela Comissão Internacional de Teólogos da Igreja, sob a presidência do cardeal Joseph Ratzinger da época, atual Papa Bento XVI. Esse texto que estou lendo não está atrasado, né? Já são Papa Francisco. Esse texto foi retirado exatamente dos artigos do nosso site revistacatólica.com. A teoria foi rechaçada em 2007. A teoria do limbo das crianças não batizadas foi completamente abolida depois de profundos estudos ao longo dos anos. E aí nós temos as passagens bíblicas que confirmam que não devemos impedir que as crianças cheguem até Deus, inclusive com construções teológicas. Não são dogmas, são construções teológicas, como o limbo das crianças não batizadas. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Deus quer que todos os homens se salvem. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Então, gente, devemos entender que a vontade salvífica do Senhor Deus, ela com certeza abre vias extraordinárias para que as almas sejam salvas. Todas essas vias são fruto do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus é o nosso Salvador. Mas existem os meios ordinários, que são os sacramentos da igreja, aí nós podemos incluir o batismo, e os meios extraordinários, que são, por exemplo, as pessoas justas que com uma consciência sincera buscam em outras religiões, em lugares onde eles não conhecem ou não têm como conhecer realmente, profundamente Jesus Cristo, são salvas por Jesus Cristo desconhecido. Elas serão salvas não por Buda, não por Allan Kardec, mas serão salvas por Jesus. Essas pessoas serão salvas pelo Messias, pelo Salvador, que elas não conhecem, mas justamente segundo a consciência delas, segundo o conhecimento que elas receberam em suas vidas, por terem vivido uma vida justa, elas serão salvas por aquilo que a gente chama, a expressão a salvação pelo Cristo desconhecido. Inclusive no batismo existe o batismo de sangue e o batismo de desejo. Por exemplo, se uma criança morre antes do batismo, martirizada, pode acontecer. Ou uma pessoa que conheceu Jesus Cristo e imediatamente após teve que, isso acontece muito, não é loucura, isso está acontecendo muito com os ataques absurdos do Estado Islâmico. Se uma pessoa conhece Jesus, não foi batizada, e imediatamente ela é morta, justamente por ser cristã, ela é imediatamente batizada por causa do seu martírio, chamado batismo de sangue. Então ela está sendo batizada de forma extraordinária, e com isso, ou passará pelo purgatório e depois para o céu, ou irá diretamente comungar com Deus, definitivamente no céu. No caso do batismo por desejo, estão fazendo curso de padrinhos, estão se preparando para batizar a criança, e de repente a criança vem a falecer antes do sacramento propriamente dito. Acontecia o curso, existia a intenção de batizar a criança, então essa criança foi batizada através do batismo de desejo. É uma forma extraordinária de conceder o batismo. Isso significa dizer que a vontade salvífica de Deus é enorme. Ele quer apaixonadamente nos salvar. E isso inclui os meios extraordinários de salvação. Sempre esses meios estão encharcados
com o sangue redentor de Jesus Cristo. Logo, uma criança morta com o pecado original ou sem o batismo não fica isenta da influência de Cristo Redentor. Deus há de providenciar por vias misteriosas para nós a salvação dessa criança. Além disso, a oração universal da Santa Mãe Igreja, solícita das intenções de toda a humanidade, há de ser valioso recurso para obter a plena salvação das crianças que morrem sem batismo. Isso é um pensamento de Dom Estevão Bittencourt. No limbo, as crianças teriam um estado de felicidade meramente natural, e não é esse o desejo de Deus. Obviamente, a gente acabou de falar sobre a vontade salvífica universal de Deus, de querer salvar a todos. Continuando, Deus quer levar o homem à ordem sobrenatural, ou seja, no final da história da salvação, o estado de felicidade meramente natural seria sem propósito. Deus quer nos dar um céu, e o céu possui os dons sobrenaturais. É uma felicidade infinita. Continuando, segundo também a própria Sagrada Escritura, Deus quer que todos os homens se salvem. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E se para os adultos, além do batismo de água, existe o batismo de desejo, para as criancinhas só existiria o batismo sacramental? Bem, segundo Mateus 18, 14, Deus não quer que nenhuma das crianças se perca. Logo, sabendo que este mesmo Deus não está subordinado aos sacramentos para salvar quem Ele queira, podemos dizer que juntamente com a oração universal da Igreja, que pede por todas as necessidades da humanidade, e com o sacrifício de Cristo por nós, Deus há de salvar todas aquelas crianças que morreram sem batismo. Vimos claramente que Deus, Jesus, ainda que seja desconhecido para certas pessoas, salva estas pessoas. Existe o batismo de sangue, existe o batismo de desejo, o limbo dos patriarcas que existiu realmente para justos que não tinham batismo antes de Jesus ter morrido por eles, por todos nós na cruz. Essas pessoas foram resgatadas porque essas crianças, dentro de toda essa vontade eterna, posso dizer assim, infinita, universal, salvífica de Deus para nos salvar, e olha a redundância nessa vontade de querer nos salvar apaixonadamente, porque essas criancinhas só teriam direito ao batismo sacramental. Por isso, não tem nenhum sentido a teoria, a existência do limbo das crianças não batizadas. Lembrando, a Igreja sempre proclamou que se tratava de uma construção teológica e não de um dogma, de uma certeza da fé. Contudo, no Catecismo da Igreja Católica, a teoria do limbo não é mencionada, e ao contrário, tem ensinado que quanto às crianças mortas sem o batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como exatamente faz no rito específico dos funerais para elas. O princípio de que Deus quer a salvação de todos os seres humanos permite esperar que exista uma via de salvação para as crianças mortas sem batismo. Isso está lá no Catecismo, no parágrafo 1261. Tal afirmação convida a reflexão teológica a encontrar uma conexão teológica e coerente entre os diversos enunciados da fé católica, a vontade salvífica universal de Deus, a unicidade da mediação de Cristo, a necessidade do batismo para a salvação, a ação universal da graça em relação aos sacramentos, a relação entre pecado original e privação da visão beatífica e a criação do ser humano em Cristo. Então é exatamente isso que o documento quer dizer, o documento da Igreja, que todas essas considerações, as passagens bíblicas, a existência do limbo dos patriarcas, a vontade salvífica universal de Deus, o batismo de desejo, o batismo de sangue somente para os adultos, né? E a própria misericórdia de Deus, todas essas considerações indicam sim que essas crianças podem sim ser perdoadas e adentrarem a Jerusalém Celestial. Existe até uma teoria de alguns teólogos que diz que exatamente pelo pecado original ser um pecado de herança, portanto não é um pecado mortal, porque não tem pleno consentimento, nem pleno conhecimento, falta um dos elementos, né? Porque o pecado mortal tem que ter pleno consentimento, pleno conhecimento em matéria grave. Não tem o pleno consentimento, pelo menos com certeza, porque essas crianças às vezes estão abortadas, não têm consciência, acabaram de nascer. Então essas crianças só têm um pecado de herança. Alguns teólogos constroem a teoria também, como o limbo das crianças não batizadas se trata de uma teoria, de que essas almas
de crianças não batizadas adentrariam no purgatório, o pecado original seria purificado imediatamente após essa purificação, graças à misericórdia de Deus, segundo as orações que em toda a missa a igreja proclama, pedindo pelas almas do purgatório. Essas almas seriam purificadas e imediatamente chegariam a Jerusalém Celestial, a comunhão definitiva com Deus. Sobre este tema, a resposta de Dom Estevão Bittencourt é providencial. Quanto ao limbo das crianças que morrem sem batismo, não é doutrina de fé. É lícito dizer que Deus lhes dá a purificação necessária para entrarem no céu, pois o pecado original na criança não é uma culpa, nem um pecado propriamente dito, mas é a carência dos dons paradisíacos que os primeiros pais perderam. Essa carência pode ser perfeitamente suprida pela misericórdia divina, de modo a dar à criancinha a bem-aventurança celeste. Sabemos que está lá em Romanos 15, que Jesus é o novo Adão. E com certeza a solidariedade com Cristo é muito mais benéfica do que a solidariedade com Adão, que nos levou a perder a graça santificante. Então, exatamente baseado nessa passagem, é que com certeza essas crianças não poderiam ficar afastadas permanentemente de Deus. Isso faz lembrar Frei Anastácio, que dizia que, exatamente por ser uma construção teológica, ele não dizia que sim, nem dizia que não, que no fim dos tempos, provavelmente, ele tinha esse pensamento teológico. Essas crianças, porque ele explicava o limbo das crianças não batizadas. Então ele acreditava que por ocasião da volta de Jesus Cristo, essas crianças não batizadas seriam de alguma forma purificadas e adentrariam ao céu, somente no fim dos tempos. Então temos aí três teorias, né? A teoria de que essas almas iriam para o céu, purificadas, porque se tratava devido às orações, né? Devido às orações da igreja, devido à vontade de Deus, que não quer que as crianças se percam. E a segunda hipótese dos teólogos, que diziam que por ser exatamente o pecado de herança, seriam purificados no purgatório e iam para o céu. E essa teoria do Frei Anastácio, eu não sei se era uma teoria existiam muitas pessoas que conheciam, mas ele era um grande teólogo também. Acredito que outros teólogos comungavam dessa teoria, de que por ocasião do fim dos tempos, as almas das crianças não batizadas neste limbo seriam libertas e adentrariam ao céu. Contudo, o que o documento da Igreja Católica diz? Não existe o limbo das crianças não batizadas. Ela foi uma construção teológica da Idade Média e, portanto, não é dogma de fé e há de ser uma construção superada. O limbo das crianças não batizadas é construção teológica, nunca foi dogma. E seguindo uma forte teoria, maioria absoluta na Igreja, baseada nas Sagradas Escrituras e na misericórdia divina, acredita-se por razões de esperança, não de grande conhecimento, que não exista. Então vemos, né, através dessa última conclusão, que o limbo das crianças não batizadas não tem fundamento e nunca foi dogma. Contudo, os pais, a igreja, devem, sem demora, ministrar o batismo sacramental. Porque o batismo sacramental é a certeza da salvação. Se aquela criança que acabou de ser batizada chegar a falecer, até mesmo um adulto que foi batizado e logo depois acaba falecendo sem cometer nenhum pecado mortal, ela vai para o purgatório, caso tenha cometido algum pecado venial nesse período, ou vai diretamente para o céu. Portanto, o batismo sacramental é muito importante e continua sendo imprescindível dentro da igreja como meio ordinário para levar a salvação às pessoas, porque é um sacramento banhado no sangue de Jesus Cristo, no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, o documento da Comissão Teológica Internacional da Igreja Católica, temos aqui essa conclusão. A conclusão do estudo é que existem razões teológicas e litúrgicas para motivar a esperança de que as crianças que morrem sem batismo possam ser salvas e introduzidas na bem-aventurança eterna, embora não exista um ensinamento explícito da revelação sobre este problema.
Nenhuma das considerações que o texto propõe para motivar uma nova abordagem da questão pode ser adotada para negar a necessidade do batismo, nem para retardar o rito da sua administração. É o que acabamos de falar. Ou melhor, existem mais razões para esperar que Deus salve estas crianças, dado que não se conseguiu fazer o que desejaria fazer por elas, isto é, batizá-las na fé da igreja e inseri-las visivelmente no corpo de Cristo. E assim nós fechamos o nosso vídeo com esse último trecho do documento, concluindo que devemos batizar as crianças, mas que Deus não se prende aos meios ordinários para levar essas crianças não batizadas aos céus. Lembrando, adultos com incapacidade mental que equivaleriam a crianças também estão encaixadas nessa situação, que são exatamente os doentes mentais por nascença. Os adultos que acabaram nasceram doentes mentais, não foram batizados, esses já adultos, não importando o motivo, esses adultos, essas pessoas, elas não foram batizadas, elas têm a mesma situação das crianças não batizadas, porque são doentes mentais. Obviamente, aqueles adultos que adquiriram doenças mentais ao longo da vida, Deus, na sua infinita misericórdia e no seu perfeito julgamento, saberá considerar aquilo que é realmente pecado daquilo que não é realmente pecado, porque pecado inconsciente não é pecado. Então Deus, na sua infinita misericórdia, com certeza há de fazer o julgamento justo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilhem, por favor, se inscrevam no canal. Graças a Deus os vídeos estão dando trabalho e é assim mesmo, a gente faz de coração. Espero que vocês se inscrevam, volto a repetir, para que nós possamos formar uma grande rede de evangelização. Desculpa qualquer coisa, fiquem com Deus, deixem nos comentários aí o que vocês achavam sobre o limbo das crianças não batizadas, o que vocês aprenderam no catecismo. Enfim, se inscrevam no canal, participem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.